Bom dia pessoal, Dante Rider para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou partilhar com vocês a resposta a duas perguntas que me fizeram recentemente. Primeira pergunta: se eu fosse a trocar agora de moto, qual era a moto que eu comprava? Segunda pergunta: se não existisse a Honda Goldwing, quais eram as motas que eu iria ver para ponderar comprar? Então no vídeo de hoje vou partilhar com vocês a resposta a estas perguntas. Ora, vamos então falar aqui num vídeo de motovlog puro e duro, fazer aqui a resposta a duas perguntas que me fizeram recentemente. Primeira pergunta então: se eu fosse a trocar hoje de moto, qual era a moto que eu comprava? Pá, eu gosto muito desta moto que eu tenho. Aliás, o ano passado até coloquei aqui a top case atrás e tudo, portanto acabei por melhorá-la com o objetivo de ficar com ela. Mas se tivesse que trocar de moto hoje, não tenho dúvidas nenhumas, não preciso pensar nada. A moto que eu comprava era outra Goldwing. Comprava o modelo que saiu agora dos 50 anos, aquele modelo avermelhado, aquele vermelho escuro, que eu gostei muito no vídeo que fiz aqui há duas semanas sobre os 50 anos da Honda Goldwing. E portanto essa moto, em termos estéticos, encheu-me completamente as medidas. Mantenho-me um fã incondicional da Honda Goldwing nesta categoria de motas para viagens grandes, motas de conforto, do melhor que há a nível de conforto. É certo que há outros modelos, outras marcas e outros modelos no mercado também bastante boas. Eu já as conduzi praticamente todas, as motas concorrentes da Honda Goldwing, e portanto ainda mais tenho essa percepção de que não trocaria neste momento a Honda Goldwing por outro modelo ou por outra marca, neste caso. Pá, a caixa automática para mim tem um peso muito significativo, a caixa de 7 automática, que permite um acréscimo de conforto muito substancial quando estamos a fazer longas viagens, porque permite-nos ir a uma rotação extremamente baixa em autoestrada, nos limites legais, ali entre os 120 e os 130, vamos ali entre as 2.500 e as 3.000 rotações. Pá, o que com o passar dos quilómetros acaba por ter um peso muito significativo no cansaço causado. Se fizermos uma transposição de análise também para estradas nacionais, como eu estou a fazer agora, vocês reparam que eu não tenho que estar sempre a carregar na embreagem, não é? É só acelerar e travar. A caixa automática acaba por ser também um aliado bastante positivo. Além disso, a nível de suspensões, para mim esta moto é desta categoria de motas é que tem as melhores suspensões. Em segundo lugar, na minha opinião, estará a BMW, a K1600, mas eu acho que a nível da suspensão da frente desta está ali ligeiramente melhor, principalmente quando andamos em asfalto. Aquela sensação de que parece que vamos a flutuar, pá, na minha opinião, pela minha experiência, e já fiz 3 test drives à BMW K1600, eu acho que esta tem ali mais qualquer coisa que nos permite não sentir que vamos em estrada, que parece que vamos a flutuar. Pronto, e tudo, basicamente tudo o resto, o motor, a suavidade que o motor tem, a cilindrada também, os 1800 cm3, os 6 cilindros opostos, pá, dá uma suavidade brutal à moto. Outro ponto que eu considero bastante valioso nesta moto tem a ver com a proteção frontal do vento, não é? Nós sabemos que ninguém gosta de apanhar vento, não é? Pelo menos quando vamos a fazer viagens longas, que é mais um acréscimo de cansaço. E pelo que eu senti nas outras motas também, a única que é melhor do que esta é a Goldwing Tour. Para quem não sabe, este é o modelo Bagger. Eu apenas coloquei aqui a top case atrás e com o encosto para o pendura, para melhorar o conforto do passageiro, mas esta moto originalmente é uma Bagger. Portanto, esta bolha frontal é ligeiramente mais pequena do que no modelo Tour. No modelo Tour a bolha é mais alta e é mais abrangente, portanto ainda é melhor do que esta. Mas mesmo assim, sendo esta o modelo Bagger e não sendo a melhor de todas, das Goldwing, a nível de proteção de vento,
consegue ser melhor, na minha opinião, mais uma vez, do que as motas concorrentes desta gama. E portanto, por todos esses motivos, e falta dizer um que também é muito importante, eu não costumo falar, porque é um dado adquirido na Honda, tem a ver com a fiabilidade, não é? Tem a ver com a fiabilidade que nas outras marcas deixa muito mais a desejar. Não estou a dizer que são más, não, ok? Só estou a dizer que não são tão fiáveis como é a Honda Goldwing, historicamente. E portanto, uma das coisas, eu gosto de ter garantia, ok? Mas mais importante do que ter muitos anos de garantia é não ter a necessidade de ir com a moto para a oficina com problemas, não é? Independentemente dos problemas são graves ou não graves. Se me acender uma luz de motor, por exemplo, aqui, eu tenho que ir amanhã à Honda ver o que é que isto é. Ou seja, pode não ser nada de grave, pode ser, imaginem, umidade, mas de qualquer das formas, nesta moto nunca, em 60 mil km, praticamente 60 mil km, nunca sequer me acendeu nenhuma luz avisadora de que estaria alguma coisa errada. E portanto, a fiabilidade para mim da marca Honda continua a ser também um forte must para a escolha da Honda Goldwing. Mas agora vamos aqui, até posso ir para aqui, nem preciso pôr o pé no chão. Epa, até vou por aqui. E agora vamos à resposta à segunda pergunta. Se por qualquer motivo não existisse a Honda Goldwing, imaginem que a Honda Goldwing tinha acabado a produção de motas e eu precisava mesmo de trocar esta moto. Provavelmente não trocava, mas imaginem que eu era mesmo obrigado a trocar esta moto por outra, sendo que não existia a Honda Goldwing. E então vou aqui partilhar com vocês quais são as minhas motas de eleição. Vou dizer por ordem quais são as minhas preferidas para as menos preferidas e quais eram as motas que eu ia fazer test ride para ponderar eventualmente comprar. O primeiro stand onde eu ia, sem sombra de dúvidas nenhumas, era o stand da Indian, ok? Para quem não sabe, eu no ano passado, em junho, fiz a Route 66 nos Estados Unidos e tive a oportunidade de o fazer numa Indian Roadmaster. Embora seja uma moto com características em termos estéticos um bocadinho a puxar para o clássico, eu fiquei muito fã da Indian Roadmaster, da suavidade da moto, das suspensões, da aceleração, daqueles motores bicilíndricos em V com cilindradas bastante elevadas. Gostei do conceito, gostei muito também do sistema do infotainment que a Indian tem, que na minha opinião é superior à Honda Goldwing. Tem caixa de velocidades manual, ok, e tenho aqueles pois-a-pés maiores que também permite que consigamos em viagens mais longas ir puxando os pés para a frente ou para trás para descansar mais um bocado. Eu tenho um vídeo feito com uma review bastante completa, que até vou colocar aqui no ecrã para quem no fim deste vídeo quiser ir lá ver a review que eu fiz lá nos Estados Unidos, a Indian Roadmaster, e portanto essa era a primeira moto que eu ia ver. Mas dentro da Indian Roadmaster nós temos dois modelos. Temos a Roadmaster normal, de 2025, e depois existe a Elite, que já existe o modelo de 2025, mas eu não gosto da cor. Se ainda existisse o modelo de 2024, naquele vermelho mais escuro, que é muito parecida à cor à nova Honda Goldwing, ou uma ou outra, se bem que as duas fazem uma diferença de preço muito grande. A Roadmaster normal andará na casa dos 34, 35 mil euros, mais ou menos por aí, e a Elite Roadmaster, que tem aquela cor que eu gosto muito, a de 2024, andará na casa dos 45 mil, se não estou em erro. E também, se os preços forem muito diferentes, eu depois coloco aqui uma nota de rodapé com os valores corretos também para vocês saberem. Essa era a moto, sem dúvida nenhuma, que eu iria ver em primeiro lugar e que iria fazer novamente um test ride, só para tirar as dúvidas. A segunda marca que eu ia ver, o segundo stand onde eu iria, mal saísse da Indian, seria a BMW. E ao stand da BMW, porque a BMW tem uma gama de motas que são concorrentes desta Honda Goldwing, e é o tipo de moto que eu gosto neste momento e que estaria inclinado para comprar, desta gama, que é a BMW a K1600. Existem várias versões, existe a K1600 GT, existe a K1600 GTL
e depois existe a K1600B, que é o modelo Vega. Eu já testei a K1600 GTL e já testei a K1600 GT. A B nunca testei, mas é mais parecida até com esta, a nível estético, porque não tem a mala atrás e tem assim um conceito um bocado mais, digamos, mais clássico, um bocadinho. É uma moto muito forte, com 160 cavalos, é uma moto que tem uma força enorme, tem uma faixa de rotação para se poder utilizar essa potência, de uma forma muito grande. É uma moto que se nota que a partir ali das 5.000 rotações, 4.500, 5.000, ela tem uma força que mais nenhuma desta gama tem. É uma moto, nesse sentido, é uma moto à parte. Tem 6 cilindros também, a cilindrada é 1600, uma moto bastante suave, a caixa também, infelizmente, é manual, e tem aqui um sistema também de infotainment, portanto um TFT gigante, com toda a informação, uma informação super avançada. As suspensões também são bastante boas, da K1600, uma moto que eu também gostei muito, e portanto essa seria a segunda hipótese que eu poderia ponderar. Uma K1600 full extras e com a K1600 GT, ok? Não sei se disse ali atrás, mas a que eu comprava não era a GTL, era a GT, até por causa da cor, daquele azul, que é uma cor que eu gosto muito. E portanto, se eu adicionasse uma top case da própria BMW e pusesse os dois packs, portanto, full extras, a moto, ela andaria ali também na casa dos 34.000 euros, ou seja, muito em linha com a Indian Roadmaster, a normal, ok? E portanto, essa é uma moto também que me encheu bastante as medidas, e seria essa a minha segunda escolha. Terceira escolha, deixem-me só entrar aqui com cautela para não estar a falar, ok? Ora então, terceira escolha. A terceira escolha era mesmo a terceira que eu iria ver, por descargo de consciência. Duvido muito que comprasse esta moto, mas contudo, só para não ficar com aquela dúvida, era uma moto que eu iria querer testar. Vocês, para quem viu no ano passado, eu testei uma Harley Davidson, a Road Glide Special, se não estou em dúvida, acho que era a Road Glide Special ou era a Street Glide Special. Pronto, já não sei, ou era uma ou era outra. Mas os modelos são praticamente iguais. E então há uma moto da Harley Davidson que eu acho muita piada e que é uma moto também para fazer grandes viagens, e que eu acho piada à moto, principalmente numa das cores que lá tem. Eu vou pondo depois aí as motas à medida que for falando delas, com as cores e tudo, quais seriam as que eu comprava, também para vocês terem uma ideia do que é que eu estou a falar. Então era a Harley Davidson a Ultra Limited, ok? Portanto, é uma moto que eu acho muita piada, principalmente nesta cor que eu vos vou colocar aí. Tem assim uns tons de amarelo torrado. Acho a moto bastante bonita, mas conforme vos disse, seria a última hipótese, porque quando eu fiz o test ride da Harley Davidson não vi nada na Harley sequer, nem sequer uma coisa que fosse superior aqui à Honda Goldwing. Enquanto, por exemplo, voltando aqui um bocadinho à Indian Roadmaster, o sistema de infotainment deles e o GPS incorporado, realmente está bastante avançado, está mais avançado que esta moto. A K1600 encheu umas medidas principalmente pela potência que tem e do facto de podermos fazer um tipo de condução mais desportiva, ou seja, há dias que queremos passear, há dias que queremos libertar um bocadinho, digamos, o stress, e a K1600 nisso tem esse fator que, na minha opinião, acaba por ser superior à Honda Goldwing. E portanto, na minha opinião, ao dia 2 das motas que há à venda disponíveis aqui pela Europa, essas eram as três motas que eu, 3 ou 4, se ponderarmos a Roadmaster ou a Roadmaster Elite, mas as três, que é a Roadmaster, essas eram as três motas que eu ponderaria comprar se não existisse a Honda Goldwing. Destas três excluía, tenho a certeza absoluta,
porque, aliás, nem sei se consegui fazer um test ride à Ultra Limited, se havia para test drive, e portanto essa quase, se fosse em Las Vegas, de certeza que havia, que eles tinham lá todos os modelos para teste, mas aqui, seja aqui no Luxemburgo ou em Portugal, não estou certo de haver Ultra Limiteds para test drive, e acho que punha, mesmo que fizesse um test drive, eu acho, sem certeza absoluta, que colocaria logo essa moto de parte. Depois entre a K1600 e a Roadmaster iria ser uma luta um bocadinho só pelo facto da potência, de eu ponderar muito bem se iria querer aproveitar a moto se fosse em autoestrada a velocidades mais elevadas, porque tanto aqui a Goldwing como a Roadmaster estão limitadas aos 180 ou 185 km por hora. Eu sei que é possível tirar o limitador, e esta Goldwing dá muito mais, passa os 200 muito facilmente. Já vi vídeos cerca dos 220 km por hora, que ela corta em sétima às 4000, e o Redline só entra às 6000 rotações. Portanto, sei que esta moto dará para aí 210 a 220 km por hora sem limitador, e ainda de Roadmaster com certeza que dará também muito mais, porque eu tive a oportunidade de testar isso nos Estados Unidos, e vê-se que quando ela corta no top speed ela tem força para dar bastante mais. Mas a K1600 é um nível ainda superior, a velocidade dela andará aí na casa dos 250 km por hora, mais ou menos, 240, 250, e tem acelerações bastante mais vigorosas e mais potentes do que a Goldwing ou a Roadmaster. Portanto, ia ser um bocado complicado de decidir, sem ter que estar nessa posição de decidir, se eu tivesse que decidir agora, ou atribuir probabilidades de escolher entre uma e outra. Eu diria que muito provavelmente iria 65% para a Roadmaster, para escolher a Roadmaster, e 35% para escolher a K1600. Pá, eu cada vez ando mais devagar, ou seja, cada vez atinjo assim velocidades acima dos... Cada vez menos atinjo velocidades acima dos 200 km por hora, até porque nem tenho moto para isso. Mas mesmo aqui na Goldwing limitada a 180, contam-se pelos dedos de uma mão as vezes que eu passo dos 140, e portanto não estou assim muito certo que esse fator potência e velocidade seria assim uma coisa que eu iria tirar muito partido da moto. Pá, a nível, o preço podia ser um fator determinante, mas não é o caso, porque elas custam praticamente a mesma coisa, podem fazer uma diferença aí de 500 euros, que quando estamos a falar aí na casa dos 34, entre os 34 e os 35, para 500 euros para cima ou para baixo, é dinheiro, é certo, mas acaba por não ser o fator mais importante. Mas eu acho que seria 65% para a Roadmaster e 35% para a K1600. As maiores reservas na BMW têm a ver com a fiabilidade, já disse isto em outros vídeos. Posso estar a ser injusto, ou podem estar a dizer que não faço ideia do que é que estou a falar. O que eu estou a falar é o que leio de pessoas que são donos de BMWs, e a quantidade é muito grande, muito grande. E aquilo que vejo é que continuam a lançar modelos, principalmente a GS 1300, com vários problemas, alguns deles bastante graves até, que se vê aí algumas pessoas a relatar, e portanto eu acho que optava também pela Indian, pelo fator da fiabilidade. Além disso, a Indian sendo uma marca americana, a nível de combustível, isto também é válido para a Goldwing, não é? Comparar com a Goldwing e com a BMW, isto são motores mais refinados, não é? Enquanto a Indian pode levar aquela gasolina americana de 80 e não sei quantas octanas, estas aqui, o 95, não é? Menos do que isso, se calhar, pode até influenciar aqui a moto, e portanto, até por isso, a resistência do motor, o facto de conseguir até levar combustíveis com octanagem mais baixa e não haver problema nenhum, aparentemente poderão ser motores até mais resistentes um bocado. E pronto, pessoal, fica aqui a minha partilha, já me estiquei muito, já vai para aí em 20 minutos o vídeo. Comentem aí quais são as vossas motas de eleição para grandes viagens, ou se tiverem alguma, até alguma que eu não tenha falado, que eventualmente possa não me ter lembrado, ou seria uma que eu já tenha excluído
que nem sequer iria ver por qualquer motivo, partilhem aí nos comentários do vídeo. Espero que tenham gostado, um abraço e até à próxima.